Olá, tudo bem? Gostaríamos de falar sobre o fenômeno da pejotização, da chamada pejotização. Bem, como se sabe, a relação de trabalho estabelecida aqui no Brasil desde os anos 40, com a CLT, enfim, ela visa a proteção dos direitos do trabalhador em face da assimetria, né, dessa parte mais fraca na relação contratual, do poder, né, do empregador e dos conglomerados, enfim, de emprego e do poder econômico do empregador. Portanto, a legislação trabalhista, um tanto quanto antiquada, antiga, é verdade, ela foi pensada nesse sentido, ela foi pensada com esses pressupostos, foi pensada no sentido de dar vantagens, de dar garantias, né, aos trabalhadores, instituindo sindicatos, instituindo regras, instituindo a justiça do trabalho, que é uma justiça reconhecidamente protetiva, né? Os próprios princípios do direito do trabalho, eles são protetivos, né, do trabalhador. Então, é todo um arcabouço legal que foi pensado na sua origem em proteger o trabalhador no pressuposto de que, e na verdade é irrefutável, é a parte mais fraca dessa relação. Não há entre as partes contratantes aí, do lado empregador e do outro lado empregado, uma livre negociação desse contrato de trabalho e das suas consequências, né? Tudo isso para evitar aí excesso, enfim, ou mesmo formas de trabalho que beiram a escravidão, enfim, tudo isso foi pensado lá no século passado para, enfim, garantir ao empregado esses direitos mínimos. E está lá a CLT. É fruto dos novos tempos, a partir da década de 90 do século passado, iniciou-se uma desconstrução desse arcabouço normativo trabalhista. Com a globalização, enfim, com os novos fenômenos econômicos, passou-se a admitir outras formas de relação de trabalho, como é, por exemplo, o caso da terceirização do trabalho, né? Que era inadmissível, né? Se você pensar nos termos originários da CLT, é inadmissível que essa prestação de serviço seja feita por uma empresa, né, intermediadora dessa prestação de serviços, né? E essa empresa, essa interposta empresa, preste o serviço que, de certa maneira, avilta, né, a própria relação direta de trabalho que era tida anteriormente diretamente com o empregador. Essas relações acabaram se cada vez mais abrandando, né, o teor, né, da CLT. E, a par do fenômeno das terceirizações, há também o fenômeno da pejotização, que nada mais é da contratação, o estratagema da contratação dessa pessoa que vai prestar os serviços a uma empresa, enfim, como se fosse empregado, mas sob a roupagem de pessoa jurídica. Ou seja, o ajuste feito com esse colaborador, né, ele é um ajuste PJ. Ele não é contratado como empregado com carteira assinada e com aqueles direitos previstos da CLT. Ele adere, né, a uma relação com o seu parceiro, né? Na verdade, ele não é empregador, é parceiro comercial, presta os seus serviços e, na medida que presta o serviço, recebe a remuneração, seja por prestação de serviço, seja por mês, enfim, de acordo com o contrato, na verdade, o contrato de natureza civil que é firmado entre essas partes. Isso é muito comum nos dias de hoje e tem por objetivo a simplificação, né, das relações. Esse é um objetivo nobre, né? Mas, por outro lado, também tem o objetivo de burlar, muitas vezes, os direitos desses trabalhadores, que ficam, no mais das vezes, sem obter verbas tais como fundo de garantia, horas extras, adicionais, seguro, enfim, ou mesmo vinculação à previdência social como empregado. É uma situação diversa, né? E causada por um fenômeno econômico, né? E por uma contingência econômica. Essa contratação com o PJ é fraudulenta, o interessado pode valer-se da Justiça do Trabalho, através de um profissional da sua confiança, para tentar descaracterizar esse contrato civil, né, esse contrato extra-relação de trabalho, para que seja reconhecido de fato que, de acordo com o princípio da primazia da realidade, né,
Na verdade, a relação à vida entre essas partes é uma relação de emprego. Para tanto, existem aí a análise dos pressupostos da relação de emprego, que, se forem caracterizados, se forem observados, no caso concreto, pelo juiz do trabalho, ele vai chegar à conclusão de que aquela relação civil, a vida entre as partes, não era, na verdade, uma relação contratual simétrica, mas era sim o contrato de trabalho, que houve a burla à CLT, que ali deveria ser feito um contrato de trabalho e anotação da carteira de trabalho. A análise dos pressupostos fáticos e jurídicos da relação de emprego é o que eu quero tratar a partir de agora. E são os seguintes, os pressupostos. O primeiro pressuposto é o pressuposto da pessoalidade, ou seja, o empregado ele não pode ser substituído, ou seja, substituível por outro na mesma condição. Ele é um contrato intuito persona, ou seja, possui caráter personalíssimo. Se no mundo dos fatos e das provas colhidas aí pelo juiz do trabalho, alguma das partes demonstrar que esse sujeito poderia ser substituído por outro, né, para exercício daquelas funções naquele empreendimento, esse é um motivo pelo qual o juiz afastaria, né, a existência do vínculo de emprego. E aí a ação seria julgada improcedente. Então esse é o primeiro requisito a ser observado, sem prejuízo dos demais. O segundo pressuposto, requisito, é a não eventualidade dessa relação. Não basta que a relação seja eventual, ou seja, a prestação desse serviço seja esporádica, deve ter caráter contínuo, para que seja admitida a efetiva relação de emprego. Ela não pode ser extraordinária, deve manter uma continuação, deve ter uma reciprocidade, deve haver aí uma continuidade, não pode ser eventual essa relação. Bem, a terceira característica é a existência de uma subordinação jurídica, né? Que é a característica típica, né? A direção dos serviços ela é demandada por uma das partes, que no caso é o empregador, né? O empregador dirige a prestação de serviço do seu empregado. O empregado não faz as atividades ou não exerce as atividades ao seu bel prazer. Ele segue à risca, né, o comando do seu empregador. Se nessa relação entre as partes o juiz do trabalho perceber, ou as partes, ou enfim, o operador do direito perceber que ali nessa relação existe uma coordenação, ou seja, uma determinação de uma das partes determina a rotina da outra, determina para onde ela vai amanhã, enfim, tudo isso é um indício muito forte da existência de uma relação de emprego, na verdade, porque ela é assimétrica. Não tem aí o prestador de serviços a prerrogativa de escolher, não, hoje eu vou aqui, amanhã eu vou lá. Não acontece dessa forma. Ele segue, né, tal qual o empregado segue as ordens do empregador. Então, se essa subordinação ela se verifica, seja ela direta, seja ela por coordenação, seja ela estrutural, vários parâmetros, as várias dimensões dessa subordinação, pode-se entender que existe uma relação de emprego. Bem, o próximo requisito é, obviamente, a percepção, a onerosidade, né? A percepção de salário por contraprestação. Essa gama salarial, essa característica da onerosidade, ela é específica nas relações de emprego, né? Também visto, né, nesses casos de pejotização, se o sujeito percebe salários, enfim, ou remuneração periódica, né, é um forte indício da existência aí da relação de emprego. E, finalmente, o princípio da alteridade, né, que alguns doutrinadores sequer consideram como pressuposto da relação de emprego, mas quer dizer que o risco da atividade econômica ou do empreendimento é do empregador, no caso do contratante. Então, o juiz, nesse caso, vai analisar a existência, né, do preenchimento de todos esses requisitos, né, no caso concreto, diante das provas produzidas nos autos, né, e caso ele chegue à conclusão de que aquela relação não era uma relação civil, contratual comum, mas é uma relação de emprego, inúmeras consequências irá acarretar inúmeras consequências. Primeiro, vai reconhecer a existência do vínculo de emprego, o que vai gerar ao obreiro, né, no caso ao contratado, o direito a 13º salário, por exemplo, o direito a férias, por exemplo, o direito a férias com 1/3, o direito a adicionais, né, horas extras, o direito ao fundo de garantia do tempo de serviço, caso seja demitido, o direito a seguro-desemprego, o direito ao recolhimento das verbas devidas ao INSS para fins de contagem do tempo de contribuição ou de serviço para sua futura aposentadoria, os direitos típicos de um empregado que estão ali
acobertados, né, e da forma como foram pensados, né, pelo legislador lá no século passado, né, visando justamente a proteção do hipossuficiente, né, que é o trabalhador. Essa era a lógica do direito do trabalho até o início do presente século. Sabemos que a reforma trabalhista veio e derrogou muitos desses princípios, enfim, ou mesmo no final do século passado, nos anos 90, veio um entendimento jurisprudencial, enfim, baseado na globalização e outros fenômenos econômicos que minoraram um pouco esse princípio protetivo, né? Sempre tão caro na justiça do trabalho. Porém, existem situações concretas em que se dá realmente, em que é muito fácil detectar que aquela relação é uma relação de emprego e não uma relação civil, né? Isso acontece muito nos engenheiros civis, por exemplo, que se ativam em construtoras, né? Normalmente contratados como PJ, na verdade, ali presente todos os pressupostos da relação de emprego, é possível reconhecê-los, médicos, profissionais chamados liberais, advogados, enfim, mas que na verdade são empregados, enfim, todas as áreas de atividade existem, né? Inclusive na televisão, na imprensa, a chamada pejotização, né? Para fins de burla do direito do trabalho e também para fins tributários. Isso pode ser revisto perante a Justiça do Trabalho, né? Então aconselha-se que você avalie se no seu caso concreto, tendo todas essas informações, foi objeto de uma pejotização indevida e assim busque aí o auxílio de um advogado especialista, né, na área do direito do trabalho para eventualmente analisar se é o caso de buscar perante a Justiça do Trabalho esse direito que acarreta uma série de consequências econômicas e jurídicas, né, importantes aí a quem postula. Eu agradeço seu interesse, né, e fico à disposição. Tá? Muito obrigado.